Olá, no Conhecimento de hoje nós temos a participação do professor Severino de Farias Neto, da Universidade Federal de Campina Grande, da Paraíba. Ele foi coorientador de uma dissertação do curso de mestrado em Engenharia e Ciências Ambientais da Universidade de Caxias do Sul. O projeto tem o apoio da Petrobras e tem várias aplicações, tanto na indústria quanto na área de tecnologia ambiental. Fluidodinâmica é você... Tem duas palavras aí, fluido e dinâmica, né? Fluido seria você imaginar o que eu vou chamar de fluido, um líquido e um gás. Ao invés de eu chamar líquido e gás ao mesmo tempo, eu vou chamar fluido. Então, fluido para mim pode ser um gás ou um líquido, independente do que eu vou estudar. E dinâmica é estudar o comportamento desse líquido, ou desse gás, ou que eu vou chamar comportamento do fluido. Por isso, fluidodinâmica. É o estudo do comportamento do fluido. Tá? A ideia do computacional é você reproduzir um fenômeno físico ou um fenômeno da natureza, que você encontra na natureza, com o auxílio do computador, unicamente no computador. E depois comparar o que você tem no computador e o que você tem na natureza, no dia a dia ou dentro da indústria, por exemplo. Né? Basicamente é você ver, por exemplo, um rio está se movimentando, aquele movimento do rio, das águas do rio, é o escoamento. Aí é o escoamento do líquido. Escoamento multifásico, tomando o exemplo ainda do rio, você imagina, por exemplo, no momento que o rio está se movimentando, ele não só tem água. Às vezes tem partículas sólidas, folhas, galhos. Então, esse galho e essa folha seria uma fase, que é uma fase sólida. O líquido, fase líquida. Então, já tenho duas fases aí presentes. Mas eu também posso ter gás escoando ali dentro, bolhas de gás, e aí eu tenho três fases, líquido, gás e sólido. Né? Então eu tenho esse escoamento de fluido, então por isso é escoamento multifásico, porque eu tenho mais de uma fase, escoamento multifásico. Na indústria você vai encontrar muitos exemplos, né? Desde você estar pegando o petróleo, por exemplo, do fundo do mar, na rocha, eu já estou tirando aquele óleo lá de dentro, que já é o óleo que está se movimentando no meio da rocha, que a rocha é um sólido, o óleo líquido está lá se movimentando. Esse óleo, ao chegar na superfície, ela não chega apenas óleo, vai chegar a óleo e gás. Aí tem três fases, óleo, sólido e gás. Quando chega na superfície, ou na plataforma, ou dentro em terra mesmo, eu vou ter que separar essas fases, porque eu não vou vender óleo, areia e gás, eu vou vender óleo, então eu só vou separar essas fases, então seria uma aplicação, tá certo? Um escoamento multifásico ou separação. Outro exemplo, na separação água-óleo, né? Na separação água-óleo seria o que? Você separar água e óleo, né? Falando mais corriqueiramente, seria você estar em casa, eu tenho água e óleo misturado na hora que você vai cozinhar, eu vou jogar dentro da pia e geralmente a gente não aconselha jogar dentro da pia, porque senão vai criar uma crosta e essa crosta pode entupir a pia. Né? Então, essa crosta aí são graxas, que o óleo que vai se solidificando e forma uma segunda uma fase. Aí você tem óleo, a graxa, água e pode ter gases lá dentro. Então, tudo isso aqui vão ser escoamento, que fazem parte, são fases que podem se movimentar na tubulação e formar um escoamento. Tá? Então, essa separação seria para quê? Evitar que você solte esse material sólido, ou óleo, dentro na tubulação da casa, né? E você faz uma separação, que seriam meios porosos, tá certo? O meio poroso, para ter uma ideia bem básica do que seria um meio poroso, você imagina, por exemplo, uma esponja, aquelas esponjazinhas de você lavar prato em casa, né? Ela tem um meio sólido e geralmente ela tem uma parte mais durinha e uma parte mais macia. Né? E você vê que a parte mais durinha tem uns espaços entre o material sólido bem maior do que no outro. Então, meio poroso seria isso, é o meio sólido e que dentro do sólido existem espaços vazios por onde o líquido vai passar. Então, na hora que você põe água na esponja, ela atravessa, mas atravessa de forma lenta dela. Então, ela está dentro desse meio poroso. Membranas cerâmicas seria algo parecido com isso, só que os espaços vazios são bem menores do que você encontraria numa esponja. Tá? Então, esses espaços vazios vão oferecer uma resistência
a passagem de líquido e a passagem de partículas sólidas. Então, se eu tenho, por exemplo, água e óleo, vamos voltar no exemplozinho da água e óleo, e eu uso uma membrana cerâmica, a membrana cerâmica vai permitir que a água atravesse aquele sólido poroso, que é um meio poroso que eu estou chamando, e o óleo vai ficar retido na superfície. Então, no outro lado da face sólida, você vai ter a água sendo tratada, retirada daquele óleo. Logicamente que vai existir outros componentes que vão estar nessa água, mas se eu conseguir retirar o óleo, e o óleo fica retido do outro lado da membrana, que é o meio poroso. Tá? Isso tomando uma ideia bem geral, mas aí essas membranas podem ser feitas de tecido, que nós chamamos de poliméricas, ou membranas cerâmicas, que é um sólido, um filtro. Você tem aquele filtro de casa que é exatamente uma membrana cerâmica que retém as partículas sólidas e deixa só passar a água. Então a ideia é essa, só que ali, quando se fala em membranas, eu vou ter uns espaços vazios ainda menor do que aqueles, bem menor. Dentro dessa minha linha de pesquisa, em todas as minhas linhas de pesquisa, o meio ambiente está sempre lá. Eu sempre penso nisso daqui, porque no momento que eu estou separando água a óleo, eu não quero descartar esse óleo no ambiente, aí já evito isso daqui. Existem problemas que a gente também estuda na parte de escoamento multifásico, é avaliar a presença de vazamento em tubulações. Por exemplo, de vez em quando a gente encontra aí, houve um vazamento de petróleo em tal região, houve um vazamento de gás, houve um vazamento de um produto contaminante ao meio ambiente. Se a gente consegue identificar onde está esse vazamento e dizer, identifiquei em que momento está vazando e a quantidade de material que está sendo vazado, a gente pode sanar aquele problema. Então a gente usa o que nós chamamos de fluidodinâmica computacional para a gente prever onde ocorrem essas informações. Logicamente que com a fluidodinâmica sozinho não dá para eu prever, mas me dá informações em que a gente possa criar uma técnica de prever onde ocorre esse vazamento para a gente, depois de prever e detectar o vazamento, agir de forma rápida e evitar o vazamento. O convite da mestranda Camila de Bastiani, que entrou em contato comigo há mais ou menos 1 ano e meio, perto de 2 anos, onde ela explicava a necessidade de fazer um trabalho de doutorado que eu orientei, dentro mais ou menos na linha de trabalho que ela vinha querendo desenvolver aqui dentro, e começou alguns contatos. Nesse contato, aí a gente começou a ter essa ligação, até que ela me convidou para orientar o trabalho dela, e o professor Vladimir, em seguida, me convidou oficialmente, e com muito prazer e satisfação eu aceitei o convite dos dois. Eu comecei meu mestrado aqui na UFRGS há 2 anos e alguns meses atrás, com o intuito, então, de trabalhar com a fluidodinâmica computacional, de desenvolver, então, um modelo, para trabalhar com esses reatores para o tratamento de efluentes de uma forma computacional. E nós não tínhamos nenhum profissional aqui na região que pudesse me orientar nessa área, de escoamento multifásico aplicada a reatores na fluidodinâmica computacional. Através de algumas pesquisas, de alguns trabalhos que eu estava lendo, encontrei o nome do Severino lá como orientador de um trabalho muito semelhante ao meu. Fiz contato com a universidade dele, fiz contato com ele, e ele muito proativamente aceitou o convite para ser o co-orientador. Se não fosse para o professor Severino, eu sequer teria terminado esse trabalho que eu concluí hoje, que eu defendi hoje. Não teria sido possível sem a ajuda do professor Severino, porque é um campo ainda muito restrito. Se usa muito a parte de fluidodinâmica em outras áreas, na área de Fórmula 1, para o design de carros, na área de aeromodelismo, mas na área de escoamentos multifásicos ainda se usa muito, mas ainda tem poucas pessoas que conseguiriam fazer essa orientação. O nosso trabalho ele é fruto de uma parceria entre a UFRGS e a Petrobras, através do professor Vladimir, onde a ideia da Petrobras, então, é desenvolver reatores para tratar a vinhaça, que é um efluente da indústria sucroalcooleira, ou seja, quando a gente produz o álcool, esse álcool gera um líquido sujo, digamos assim, um efluente que a gente chama. E ele precisa ser tratado, para a gente evitar a contaminação de rios, evitar a contaminação do solo. E a ideia da Petrobras, então, em parceria com a UFRGS,
é desenvolver todo esse processo, tanto a parte microbiológica quanto a parte do reator, né? Como fazer esse reator, de que tamanho, onde que a gente pode melhorar esse reator. Então, a aplicação desse projeto é justamente nisso, desenvolver um modelo computacional para ajudar no design, que a gente chama, né, no projeto, desses reatores para o tratamento de efluentes, desse efluente específico, e gerar, através disso, uma coisa que a gente chama de biogás, né? Que é onde a gente recupera o metano, que é muito utilizado hoje em dia também como forma de energia, no abastecimento de carros, enfim. Então, é uma responsabilidade muito grande, eu acho, hoje em dia, trabalhar com o meio ambiente, especificamente aqui no Brasil também, né, onde a gente tem tanto a avançar ainda. Então, a ideia principal é tentar avançar um pouquinho que seja, né, nessa parte de tentar evitar que a gente esteja descartando efluentes de uma forma inadequada. Então, tentar reaproveitar esse efluente, um efluente que hoje é utilizado na fertirrigação, ou seja, como ele tem muitos nutrientes, ele é utilizado para fertirrigar plantações de cana, enfim. Só que ele acaba gerando uma certa contaminação, né? Então, se a gente conseguir tirar esse contaminante e transformar ele em energia renovável, em biogás, se a gente conseguir transformar isso de uma forma sustentável, né? Se a gente conseguir utilizar ele de uma forma sustentável, já é um pouquinho que a gente está fazendo, né? Eu me sinto muito honrada em poder estar ajudando com isso. O UX Conhecimento de hoje fica por aqui. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais ou no nosso site uxtv.com.br. Até mais!